Voltamos com o terceiro bloco do debate de Aparecida. Lembramos que no Twitter nossa hashtag é Debate Aparecida. Um recado aos assessores dos candidatos: é proibido fazer filmagens e fotos com câmeras e celulares. Agora vamos às regras deste terceiro bloco. Neste bloco, as perguntas serão feitas por jornalistas de emissoras de inspiração católica. Os temas foram definidos previamente. A ordem dos jornalistas que irão fazer as perguntas também foi definida pela organização do debate. O mediador vai sortear na hora o candidato que irá responder a pergunta. A pergunta será feita pelo jornalista em 30 segundos e o candidato terá 2 minutos para responder. O primeiro jornalista a perguntar será Rafael Rodrigues, da Rede Aparecida de Rádio. E ele fará a pergunta para... candidato Fernando Haddad. Rafael, 30 segundos para a sua pergunta. Olá, uma boa noite a todos. O tema da minha pergunta será migração. Candidato, nos últimos anos, a migração passou a ser um assunto de destaque nacional. Primeiro com os haitianos, em 2010, e agora mais recente com a grave crise política, econômica e humanitária da Venezuela. E o governo brasileiro, infelizmente, tem se ausentado aí de suas responsabilidades e o estado de Roraima é definido como falido. Diante desse cenário, qual a sua política para a migração de nosso país? Candidato Fernando Haddad tem 2 minutos para responder. A nossa tradição, a tradição brasileira, é de acolhimento. Acolhimento a todos os povos que migraram, que escolheram o Brasil para morar. Eu mesmo sou filho de imigrante libanês, que era agricultor familiar no Líbano e encontrou no Brasil uma oportunidade para formar sua família e criar os seus filhos. Portanto, eu prezo muito o tema do acolhimento aos imigrantes, porque a minha família dependia desse acolhimento para sobreviver. Saída do Líbano. Nós vivemos na cidade de São Paulo, onde eu fui prefeito, um grande fluxo migratório. Você citou alguns, do Haiti, da Bolívia, da Venezuela, da Síria. E recebemos todos mediante políticas públicas que se transformaram em lei. Inclusive, eu tive a oportunidade de sancionar a lei da migração na cidade de São Paulo em meio ao Fórum Mundial, Social Mundial, com o tema da migração. Ou seja, São Paulo serviu de exemplo para o mundo de como acolher os migrantes. Nós pretendemos alargar essa política para todo o território nacional, para que cada município adote políticas de acolhimento, como São Paulo realizou, e nós entendemos que o Brasil tem um grande papel nesse tema, primeiro pela tradição que tem, e segundo lugar, para ajudar a combater por parte de outros povos a intolerância. A intolerância está crescendo muito no mundo e o Brasil tem que dar exemplo de paz. O Brasil é um país de paz. Nós temos que cultivar a paz interna e a paz com os nossos vizinhos. Recrudescer a violência não vai levar a lugar nenhum. Os países que optaram pela violência colheram violência. O Brasil tem que plantar paz para colher paz. E para isso nós precisamos cuidar e acolher. Ok, obrigada, candidato. O segundo jornalista a responder será José Maria Trindade, da Rede Vida. E ele fará a pergunta para... candidato Henrique Meirelles. José Maria, 30 segundos. Boa noite, senhores dos nossos destinos, né? A chaga viva da sociedade atual é o desemprego. O desemprego hoje chega a 14 milhões de brasileiros. Eu gostaria, candidato, que o senhor respondesse quem é o responsável, quem é o culpado desta situação, desta tragédia brasileira. Ok, candidato Henrique Meirelles, 2 minutos. Esta tragédia foi criada por uma série de equívocos econômicos que foram praticados no governo Dilma. Nesse momento se fez toda uma série de ações que desorganizaram a economia, intervencionismo, estatização do pensamento econômico, tentativa de aumentar
o tamanho do Estado. Então, a dívida pública começou a aumentar muito, isso levou a um aumento do custo da dívida, isso levou a um aumento também da inflação, o aumento dos gastos públicos, com juro alto, com inflação, tudo isso foi herança do governo da Dilma e do PT. Nós tivemos, então, o aumento do desemprego, porque a produção começou a cair, as empresas começaram a demitir, e este foi o grande problema do Brasil. Agora, nós começamos um trabalho de recuperação. O país começou um trabalho de recuperação. Quando eu estive no Ministério da Fazenda, apenas no ano de 2017, nós criamos 2 milhões de empregos no Brasil. Mas foi só o início, porque encontramos 14 milhões de desempregados. Então é necessário muito mais. Por isso, eu sou candidato a presidente da República para, em 4 anos, criar 10 milhões de novos empregos no Brasil, como já tive oportunidade de fazer em outra época. Portanto, agora sim, como presidente, adotando as políticas corretas. O que é necessário? Crescimento da economia. Para isso, é uma política econômica de quem entende, de quem tem competência, experiência e mostrou que sabe fazer. A partir daí, existe a expansão dos empregos, além do reinício das obras públicas, que também empregam. Tempo esgotado. Agora é a vez da jornalista Luara Castilho, da TV Aparecida. E ela fará pergunta para o candidato Álvaro Dias. Luara, 30 segundos para pergunta. Boa noite a todos, boa noite ao candidato. Minha pergunta é sobre segurança. O Brasil registrou ao menos 26 mil assassinatos só no primeiro semestre deste ano. A violência seguida de morte também refletida em números nos confrontos policiais. Em 2017, foram mais de 5 mil mortes. Dados estatísticos apontam que os confrontos atingem principalmente crianças, jovens e até mesmo os policiais. Diante dessa violência, qual a sua proposta para a segurança pública do Brasil? 2 minutos para a resposta, candidato. Primeiramente, antes de responder à indagação, afirmar que a primeira providência é substituir esse sistema de governança corrupto, porque com ele nenhuma das nossas propostas serão executadas. Em relação à segurança, uma política de Estado de segurança pública que elenca 3 itens fundamentais: financiamento, capacitação e indução de políticas corretas. No entanto, é preciso restabelecer a autoridade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe e avança, os marginais se consideram mais poderosos do que as autoridades constituídas. É por isso que se fala em tolerância zero contra o crime. Começamos pela faixa de fronteira, 17 mil quilômetros de fronteira aberta ao tráfico de drogas e ao contrabando de armas. O CISFRON não é instalado porque o governo diz que não tem dinheiro, aliás, diz sempre que não tem dinheiro para nada. São 12 bilhões, o cronograma vai para 2035, nós temos que antecipar e instalar. Armamento pesado não pode chegar às mãos erradas, às mãos dos bandidos, porque lá explode a violência. Tem que chegar nas mãos corretas dos policiais nesse enfrentamento contra o crime. O bandido no Brasil tem que voltar a ter medo da lei. E é desta forma, investindo em inteligência, integrando as instituições policiais na faixa de fronteira, o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Receita Federal, valorizando os profissionais da segurança pública que devem ser bem remunerados em razão do risco que enfrentam no dia a dia no combate à corrupção. Nós entendemos que dinheiro no orçamento que não for aplicado em segurança pública deve se responsabilizar o presidente. Tempo esgotado. A próxima pergunta será feita pelo jornalista Francisco Vilela, da TV Horizonte. E ele fará a pergunta para candidato Ciro Gomes. Francisco, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. Candidato, minha pergunta é sobre urbanização.
O Brasil tem um processo de urbanização marcadamente terciário, o que contribuiu para um processo de macrocefalia das nossas metrópoles e também de favelização. Eu queria saber, se eleito, que tipo de política o senhor pretende implementar para ajudar a alavancar o desenvolvimento das cidades médias e, consequentemente, promover uma urbanização mais equilibrada. 2 minutos, candidato. Essa é uma questão central da vida brasileira. 85 de cada 100 dos nossos irmãos e irmãs moram hoje em cidades. E o Brasil, infelizmente, como consequência de uma brutal concentração de renda, explicitou, ou seja, impôs no simbólico e no real essa brutal desigualdade e a lógica de privilégio na geografia das cidades. Fazendo o quê? Grandes conjuntos habitacionais no passado da ditadura, muito longe do centro, onde estão as atividades econômicas, obrigando a nossa gente a um terceiro turno de trabalho, pelo qual, a partir da selvageria dessa reforma trabalhista que foi feita sem discutir com ninguém, as pessoas não recebem nada por isso. São 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, destruindo a possibilidade de ter carinho em casa, de ver os filhos dormirem, para todas as maiorias das famílias mais pobres do Brasil. É evidente que nós temos que trazer como centro de um projeto nacional de desenvolvimento, e hoje eu estive, por coincidência, nos Institutos dos Arquitetos do Brasil, o IAB, e assumi com eles um compromisso, fui eu de 2 candidatos apenas que estivemos lá, atendendo ao seu convite, de promover uma reforma urbana. A tarefa aqui é tentar evitar aquilo que é o esvaziamento dos centros, e o Boulos, que é especialista nisso, tem afirmado, e eu fui estudar, e ele tem toda a razão, o Brasil hoje tem mais imóveis vazios nos centros das cidades, boa parte deles públicos, do que as 6,5 milhões de famílias que estão aí vivendo em barraco, em palafitas, em casebres, sofrendo do frio, sofrendo da chuva pelo Brasil lá fora. Evidentemente que nós precisamos começar por aí, porque essa é a lei do menor esforço. Se você já tem um patrimônio público, qualificar, adaptar isso, para fazer com que as populações sem teto possam vir, e até as populações que trabalham nos centros das cidades, virem morar perto dos seus trabalhos. Isso é uma coisa que está muito bem pensada no meu projeto de governo, e para esse tipo de intervenção há muito dinheiro no mundo disponível para bons projetos. Agora é a vez do jornalista Nelson Henrique Batistotti, da TV Imaculada. E ele fará a pergunta para... Candidata Marina Silva. Nelson, sua pergunta, 30 segundos. Boa noite, candidata. Pergunta oportuna sobre feminicídio. O Ministério dos Direitos Humanos divulgou o balanço de janeiro a julho de 2018 do Ligue 180 e registrou 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídio e 118 tentativas de homicídio, além dos relatos de violência que ultrapassam mais de 79 mil. A que a senhora acha que está ligado ao feminicídio? Eu gostaria de saber, em seu plano de governo, existem políticas públicas voltadas para as mulheres? Candidata, 2 minutos. As mulheres são vítimas de todo e qualquer tipo de violência. Foram mais de 1.000 feminicídios, foram mais de 200 mil mulheres agredidas em suas casas, vítima de violência doméstica, foram mais de 60 mil estupros, 70% desses com crianças e adolescentes. Isso é inaceitável. Além de mulheres receberem salários menores, terem todo tipo de discriminação na hora de procurar um emprego para poder trabalhar. Nosso programa vai combater a violência, a discriminação contra as mulheres. Eu fiz questão de ir no Instituto Maria da Penha, me comprometer com as propostas de combate à violência contra a mulher. Para isso, nós vamos punir o feminicídio, combater toda e qualquer forma de discriminação, fiscalizando com o Ministério do Trabalho em relação a salários desiguais. Nós vamos ajudar as mulheres a ter autonomia, porque uma das formas de sofrer a violência é depender do agressor. E nós vamos fazer com que as mulheres possam voltar a trabalhar e estudar, oferecendo 2 milhões de vagas em creches para que elas possam deixar os seus filhos. Vamos estimular o empreendedorismo para as mulheres, para que elas possam desenvolver os seus negócios. E vamos criar uma rede de proteção com as delegacias especializadas das mulheres, de atendimento à violência contra a mulher,
Nós vamos criar uma rede de proteção e de acolhimento para quando as mulheres fizerem a denúncia, elas não serem agredidas quando fazem a denúncia e muitas vezes assassinadas. Isso é um compromisso. A sociedade brasileira não pode mais continuar no blá, 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 no consenso oco, enquanto mulheres negras, pobres e em todas as classes estão sendo agredidas. Tempo esgotado. O próximo é o jornalista Júnior Guarda, da Rede Século XXI. E ele fará pergunta para candidato Geraldo Alckmin. Júnior, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre reforma política. Senhor candidato, o Brasil atravessa hoje uma das maiores crises de sua história, seja no âmbito econômico como nas diversidades políticas. Na sua opinião, uma reforma política se faz necessário diante desse cenário de crise e qual a sua proposta de governo em relação a esta reforma? Obrigada, Júnior. Candidato, 2 minutos para a resposta. Responder ao Júnior dizendo que a reforma política ela é essencial. Há um princípio em medicina que diz sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Nós temos um modelo político totalmente exaurido, aliás, só no Brasil, para ter 35 partidos políticos, pior do que isto, 25 com representação na Câmara Federal. Tem uma boa notícia, o Congresso já aprovou para a próxima eleição municipal de 2020 a proibição da coligação proporcional. Então nós vamos reduzir aí significativamente. Precisamos ter menos partidos, partidos mais programáticos, com fidelidade, defendo o voto distrital misto, o vizinho fiscaliza, sabe o seu padrão de vida, onde é que você vive, acompanha o teu mandato, participa do seu mandato, defendo o voto facultativo, voto é direito, não é preciso conquistar o voto. E vem a pergunta, mas será que é possível aprovar a reforma política? Eu entendo que sim. Defendo 4 reformas já no comecinho do ano que vem. A reforma política, a reforma tributária, para ter o IVA, Imposto de Valor Agregado, 5 impostos virarem um só, simplificar o modelo tributário, reforma da Previdência para acabar com privilégios que existem hoje no Brasil e reforma de Estado, apertar o cinto do governo para não apertar o cinto da população. Quem for eleito presidente vai ter mais de 55 milhões de votos. A força do povo é muito grande e tem que estar dialogando, prestando contas, trabalhando junto com a sociedade. Ok, candidato. E a última pergunta será da jornalista Antoniele Maciel, que representa a Signis Brasil. E ela fará a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Antoniele, 30 segundos para a pergunta. Boa noite, candidato. E a pergunta é sobre trabalho infantil. Dados da ONU de 2018 mostram que 14% dos adolescentes no Brasil estão empregados em trabalhos perigosos. Também em todo o país, é possível ver a mão de obra da criança explorada nos semáforos, lixões, restaurantes, negando o direito à educação. Eu quero saber qual o seu posicionamento, levando em consideração a oportunidade dada às nossas crianças, e também políticas públicas que o senhor tem para erradicar o trabalho infantil e dar às famílias e às crianças uma vida digna. Obrigada, Antoniele. Candidato, 2 minutos. Olha, é fundamental dar oportunidade para as crianças. As crianças precisam estar na escola e não trabalhando. Um parlamentar nosso, do PSOL em São Paulo, tem a proposta da lista suja do trabalho infantil. Nós queremos federalizar e levar essa proposta para todo o Brasil. Qualquer empresa que seja pega com trabalho infantil tem que ter o seu registro cassado. Não pode ter meio termo, não pode ter tergiversação com trabalho infantil. Se for no campo, em qualquer fazenda que ocorra trabalho infantil, tem que ter desapropriação, sanção. É fundamental, não é? Com trabalho infantil não se brinca, se enfrenta. Não pode acontecer.
Ao mesmo tempo, é preciso ampliar o serviço de educação pública para que as crianças todas possam estar na escola. Agora, o trabalho infantil é uma das faces da perversidade do trabalho no Brasil. E aqui eu quero falar do absurdo que é a aprovação da reforma trabalhista por esse desgoverno do Michel Temer. A reforma trabalhista liberou geral da terceirização. Os trabalhadores terceirizados, e quem é terceirizado sabe muito bem disso, ganham menos, trabalham de maneira precária. A reforma trabalhista permitiu que mulheres grávidas trabalhem em local insalubre. A reforma trabalhista só gerou maior informalidade e maior desemprego. Prometeram que a retirada de direitos levaria a emprego. Esse nunca foi um bom negócio, porque o trabalhador brasileiro quer emprego, mas também quer 13º, também quer férias, também quer auxílio-doença, quer ter todos os seus direitos. Mas o que é pior, além de retirar direitos, gerou desemprego. É essa política desastrosa, que não foi eleita pelo povo brasileiro, que nós vamos revogar com um plebiscito chamando o povo a decidir. Ok, obrigada a todos. Nós vamos agora para um intervalo e, no próximo bloco, mais uma vez, candidato pergunta para candidato. Até já.